Eu recebi aqui da mãe de uma ouvinte, né? A mãe da Pri Guerreiro, umas edições que eram umas edições de capa. Eu não sei se era capa de luxo, pretinha com. Aí você tinha cada tema, era como se fosse uma enciclopédia, um formato de enciclopédia que, se eu não me engano, era um dessa coletânea de especiais da revista Planeta, né? Que eu acho muito bonito, assim, né? Porque não tem mais publicações parecidas com essa, e também desse tipo de edição mais de luxo e etc e tal. Eu queria perguntar pra Inês. Inês, como é que você conheceu a revista? E eu acho que sua mãe tem muito a ver com isso também, né? Tem, a minha mãe sempre teve muito interesse nesses temas, né? Até hoje, minha mãe é cartomante, a nossa família é umbandista, e na década de 70 ela tinha ali seus 20 e poucos, e foi quando ela começou a ler a Planeta justamente por isso, né? Era um tema que ela se interessava, e a gente tinha uma carência no Brasil, até por conta da ditadura militar. Não vinham coisas importadas para cá, ou vinham com certas restrições e tal, e aí ela começou a comprar a Planeta por isso. E, e aí eu li essas planetas da década de 70, 80 no final ali no começo da adolescência, já final dos anos 90, começo dos anos 2000, porque ela ainda tinha a coleção em casa. Então teve alguns assuntos que a minha introdução a esses temas foi a Planeta. E aí também sempre me interessou muito esses temas de arqueologia, de história, né? Tanto que no futuro, né, também sou graduada em jornalismo, mas no futuro virei pesquisadora de história, né, acadêmica em história. E aí sempre me interessou, principalmente, né, ainda mais final de começo de adolescência, quando tinha as histórias de assombração, né, tinha uns especiais que eram só história de poltergeist, isso eu amava também. Li na época o Despertar dos Magos, que a minha mãe tinha também, da época ali, né, da década de 70, a edição dela. E aí umas outras coisas que vieram nessa esteira, né? E aí falando como pesquisadora, né? A minha pesquisa de doutorado é sobre livros de magia publicados no Brasil e eu faço uma trajetória ali de três grandes manuais, né? O livro de São Cipriano, o livro da bruxa e o livro do feiticeiro. E eu puxo essa trajetória desde o final do século XIX, quando eles são publicados, até a década de 70. E eu identifiquei na minha pesquisa justamente isso. Ali, entre os anos 70 e 80, parece que tem uma retomada desses temas. Né, o São Cipriano, por exemplo, ele vende muito até a década de 30, depois dá uma caída, e na década de 70 esses livros, inclusive o livro da bruxa sobre cartomancia, eles voltam com muita força. E eu até identifico justamente esse movimento, né, um movimento editorial ali caminhando junto com a imprensa nesse ponto, né, um interesse do público crescendo. E eu fui justamente pesquisar o arquivo da Planeta para a minha pesquisa de doutorado para tentar entender esse movimento. Aí, ano passado, eu dediquei uns meses, acho que uns 4 meses aí da pesquisa, lá na hemeroteca da Biblioteca Mário de Andrade, aqui de São Paulo. Para quem não sabe, hemeroteca é uma coleção de jornais, né, um acervo de jornais. E aí eu fui como pesquisadora e eu consultei o acervo da primeira até mais ou menos a década de 70, 80, né? Impossível ler tudo, porque elas são físicas, elas não estão digitalizadas. Aí fui olhando por uma e fui pegando ali os temas e principalmente tentando fazer essas trajetórias editoriais, quais os livros que a Planeta resenhava, né? Quais os anúncios que apareciam. E aí eu tenho identificado muito esse movimento conjunto, assim, né? Do mercado editorial e da imprensa caminhando juntos nesse interesse. Tanto que é isso, né? Depois do Despertar dos Mágicos, começa a vir para o Brasil, por exemplo, livros do Fulcanelli, né? Que é um alquimista que é citado lá no Despertar dos Mágicos. Né? Antes disso, isso ficava muito restrito às ordens esotéricas, né? Tinha as Uhum. publicações da Rosa Cruz, a editora Pensamento, né? Do Círculo do Pensamento Esotérico. Eu cheguei a encontrar do comecinho, fiz alguns pequenos ou folhetins específicos sobre magia, uma circulação, né, também com muitos textos traduzidos. E aí aí foi muito interessante essa revisitar a Planeta mais velha e com esse olhar de pesquisa, porque eu consegui identificar muito dessas coisas que vocês falaram, né? Quando o Pellegrini entra, você tem uma mudança ali editorial, gráfica muito forte, né, assuntos novos, e eu vejo que a Planeta teve uma inovação em algumas coisas, por exemplo, ela foi uma das primeiras a falar sobre Umbanda na grande imprensa. Quando você pega na mesma época, um pouco antes, a revista Realidade, né, que foi uma revista histórica do jornalismo brasileiro, de grandes reportagens, grandes nomes da reportagem
que a gente conhece até hoje, que começaram na realidade, quando ela tratava, por exemplo, de Umbanda e Candomblé, ainda era de uma maneira muito exótica, muito caricata, né? Olhando com o nosso olhar contemporâneo aqui do começo do século XXI, até meio preconceituosa. E a Planeta já vai trazer outro olhar para essas religiosidades, né? Vai ser uma das primeiras a falar de candomblé propriamente dito. Tem especiais sobre orixás, então tem esses pontos muito Foi o meu inovadores. primeiro especial. Essa foi Orixás foi o meu primeiro especial. É uma das que eu tenho digitalizadas aqui, porque, né, na minha pesquisa ali, uma das coisas é entender, né, uma das coisas que eu quero também trabalhar no futuro, né, porque eu estou hoje fazendo a minha tese de doutorado, mas a gente vai pegando documento, pensando no que a gente vai fazer daqui 4, 5 anos, né. Então, uma das coisas que eu quero pensar é essa representação de religiosidades africanas, e a Planeta foi uma das primeiras a dar esse espaço, inclusive entrevistas com sacerdotes, sem esse olhar do exotismo, né, com um olhar mais curioso, assim. E aí foi muito interessante revisitar todo esse acervo e sentir justamente essas mudanças da revista. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, que na época eu já fiquei, né, quando eu estava visitando o acervo, e é uma coisa que está sempre aparecendo na minha pesquisa. Vocês chegaram a ter algum problema com censura? Porque os livros de magia que eu pesquiso, eu não consegui encontrar nada sobre censura neles. E aí é uma das coisas que eu fico pensando se vocês chegaram a ter esse problema de eu ter algum material censurado pela ditadura. Eu respondo por mim. Nenhum problema. Pellegrini, acho que se tivesse tido algum problema, ele me falaria. Que continuamos em contato até hoje. O Loyola, acho que não teve, porque a revista dele era basicamente a revista francesa. Então ele não deve ter tido muito problema com isso. Ele não deve ter tido problema em absoluto. Em suma, eu diria que a resposta à sua pergunta é nenhum problema. É bom. E ainda mais teve articulistas que tem o Olavo de Carvalho, tudo, Paulo Coelho, são pessoas que também passaram batido pela censura. Então, será... Quando o Olavo de Carvalho voltou à tona aí com a questão do Bolsonaro, eu não lembro se você estava lá ainda, Léo. Eu fui fazer uma pesquisa, que eu nunca tinha lido nada do Olavo de Carvalho. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui nas revistas antigas. E o Olavo de Carvalho que aparecia lá era um colaborador normal. É uma pessoa que escrevia, deu para identificar lá em 2 artigos, assim, provavelmente o Pellegrini passou um tema de uma revista estrangeira para ele e falou, desenvolve isso aqui. E foi isso que ele fez. Isso então, foi a fase astrólogo, né? Isso foi a fase que ele escrevia sobre astrologia, né? Era a fase... porque depois eu relacionei lá. Ele tinha uma escola chamada Escola Júpiter de Astrologia, né? Mas eu não encontrei lá nenhum artigo de astrologia. Com certeza existia. O que eu sei do Olavo de Carvalho lá, que eu nunca ouvi, né? Ao vivo e em cores, foi que, como eu tinha citado aí, havia uma senhora que estava na redação lá, chamada Elsie Tibigrá. E o Olavo de Carvalho, que consta naquela época, andava na Pindaíba. Então, numa certa época, ele pediu para Elcio Tibigrá, que era daquele tempo ainda que em São Paulo, se um pedinte tocasse a campainha, a pessoa abria a porta, dava comida, deixava o sujeito dormir uma noite. Ela era dessa época, né? Parece que o Olavo de Carvalho pediu e a Elcie concordou em hospedar a mulher, se não me engano, 2 filhos, durante um tempinho. Teve isso. É a história mais firme que eu tenho do Olavo de Carvalho naquela época. O resto, ele foi colaborador. Eu li textos lá e era um colaborador normal. Não tinha nenhum surdo de extrema-direita, como se viu depois. Né? E, a partir de um certo momento, ele sumiu do hall de colaboradores. Interessante. Já o Paulo Coelho eu conheci como colaborador. Uma pergunta sobre a questão da censura. Na opinião de vocês, tem algum motivo específico para a censura do regime militar ali deixar a revista de lado? Ou eles não... Porque eles perseguiam algumas revistas, dependendo do que as revistas tinham publicações. Será que eles não se importavam com esse tema de religiosidade? Ele não...
Vocês nunca Acho tiveram que nenhum não. problema e conheciam outros jornalistas que trabalhavam, editores que trabalhavam em outras revistas que tinham algum problema? Vocês suspeitam por que a Planeta nunca teve nenhum tipo Não. de... Acho que esses temas não incomodavam eles. Uhum, E, inclusive, assim, conta o Luiz Pellegrini, ele tinha uma livraria chamada Zipac, né? E um ministro da época do regime militar ia lá comprar livro. Arnoldo Preto, foi ministro do Trabalho, se não me engano. Era freguês da livraria. Interessante. Na minha pesquisa acadêmica eu cheguei na mesma conclusão também. Não era importante o suficiente para a censura dar tempo para isso, assim. Voava Estavam abaixo preocupados do com radar outros deles. temas. Eu E ainda os livros que eu pesquiso, que são livros de editoras muito populares, acho que saía muito também, a tiragem, era muito trabalho e não valia a pena, sabe, gastar tempo com isso. Cara, eu vou dar um Eu chute acredito aqui. também. Eu acho que eu vou dar um chute aqui também, porque o que acontece, né? Eu acabei topando com isso muito quando eu tava produzindo o Operação Prato, que eu imagino que deve ser algo que a Planeta chegou até a abordar em algum momento, né? Que os militares, eles participavam do meio espírita de uma maneira era muito popular entre os militares da época, né? Você teve grandes generais, presidentes que participavam, tanto que maçonaria... Você vê agora essas polêmicas aí das últimas décadas, aí, o Mourão na maçonaria, Bolsonaro indo na maçonaria. Faz parte meio que do meio militar, porque vem dessa fase meio da Declaração da República. Era uma galera que ela era meio fora, assim, do que a gente imagina frente, porque você imagina, o brasileiro é católico, é isso que é o conservador da época, etc. Mas vários desses militares, eles eram muito espíritas, né? Então eu acredito que não necessariamente seja alguma coisa que inclusive incomodava. Talvez mesmo quando você talvez tivesse uns textos, né, falando sobre candomblé, talvez ele se colocasse muito nessa coisa de curiosidade, mais como talvez sendo uma parada que ia convencer alguém a entrar no meio, né? Como se fosse uma espécie de propaganda, eu imagino, né? Porque eu de fato não entrei em contato com esses textos, então não consigo falar com toda certeza e tal. Então eu imagino que vários militares, talvez de até patente alta, talvez consumissem a Planeta. Então até aí... Vamos dar uma separadinha aqui. Por favor. Espiritismo é uma coisa. Maçonaria é outra coisa, um tema chamado sociedades secretas. Perfeito. Eu não sei quanto a muitos militares estarem envolvidos com o espiritismo. Mas uma vez a revista, acho que se não me engano foi a edição 188, 180, alguma coisa assim. Fui convidado por um articulista nosso que era um arqueólogo, né? Uhum. Mas também mexia com essas coisas, a participar de uma reunião de maçonaria aberta ao público, que a maçonaria queria publicar um tipo de manifesto e tal, e esse colaborador perguntou, escuta, dá para fazer isso na Planeta? Eu falei, vamos ver o material, acho que dá, sim. Acabou saindo, se não me engano. E daí eu participei dessa reunião aí. O que acontece? A boa parte da classe política do Brasil está envolvida com maçonaria. Sim. Boa parte. Então... Com certeza. Eu acho que a também maçonaria que coisa... tem princípios rígidos que não quer dizer que o pessoal que faz parte dela siga. Sim, claro. Até porque a maçonaria é muito grande, né? Isso é algo que, inclusive, tem lojas, inclusive, que tem... Como em qualquer lugar, né? Você vai encontrar padre católico que segue o catolicismo, espírita que não segue o espiritismo, muçulmano que mata a gente, a religião codiza na linha principal que não é para matar ninguém, por aí afora, né? Sim. Claro. Claro. Nessa reunião da maçonaria, eu lembro que o falava lá o sujeito que estava apresentando, né? Falou de vários nomes lá de políticos importantes que não puderam comparecer à ocasião, porque isso, porque aquilo e tal. Não é o tipo de coisa que seja aberta num sentido publicável no jornal, tipo, né, os grandes da maçonaria e tal. Mas, por exemplo, no Operação Prato, eu vi que vários deles tinham muito dessa abertura com o espiritismo e com ufologia. Principalmente dentro da aeronáutica. Então, assim, de fato eu imagino que não era um assunto que incomodava. Pelo contrário, talvez eles fossem, de fato, pessoas que fossem consumidoras desse tipo de coisa. Tendo em vista que
talvez não se fosse enxergado um material de contracultura, né, de revolucionário, coisa desse, que talvez seja exatamente o tipo de assunto que fosse problema, né? Não era um material perigoso a princípio. O assunto da Planeta para a ditadura, para o pessoal que censurava, era o pão e circo. Ele não era um assunto que movimentava massas, é aquele assunto que tranquilizava as massas. Não, deixa ele pensar nesse tipo de assunto, deixa ele pensar em ET, deixa pensar em tarô, essas coisas. Aí é um colaborativo para a ditadura. Entendi. Edu, você começou a falar do Paulo Coelho, né, que também foi um colaborador da revista, e eu queria entender um pouquinho, né, que hoje o Paulo Coelho se tornou essa, né, enormidade mundial, né? O cara vive hoje aí no bunker na Suíça. O cara tem talvez seja o autor mais vendido mundialmente do Brasil, imagino, né? Ele é o segundo. Ele só perde o primeiro é o Jorge Amado e ele é o segundo. Perfeito. Como é que era? Você chegou a conhecer ele, trocar ideia? Como é que foi essa fase dele na revista? Eu conheci o Paulo Coelho. O Paulo Coelho foi trazido para a revista pelo meu antecessor. Esse editor que ficou no meio do Luiz Pellegrini e da minha gestão, chamado Edenilton Lampião. O Lampião gostava muito de música e ele tinha envolvimento com Raul Seixas, cujo parceiro em muitas letras era o Paulo Coelho. Então o Lampião trouxe o Paulo Coelho para escrever alguns artigos. E aí eu entrei em contato, inclusive porque ele escreveu uma matéria lá que para mim parecia incompreensível. Então eu tive que entrar em contato com ele para explicar. Escuta, o que você está querendo dizer com isso e com aquilo? Você lembra qual que era a matéria? Foi uma matéria que depois ele pediu para nunca mais ser publicada. Eu lembro que o título da matéria na capa acho que era a Sagrada Magia de Abramelin. Olha! Eu acho que eu tenho ela aqui. Então, essa matéria, ele falou assim, depois pra mim, nunca publique mais isso. Caraca, bicho. Eu nem lembro que mais tem a matéria. Então, Inês, você vai poder me lembrar sobre isso aí. Eu vou caçar ela aqui na minha documentação. Foi a matéria de capa. A magia do guardião e tal. Sagrada Magia de Abramelin. Porque o Paulo Coelho, ele foi suavizando, né? Ele era da telema, ocultismo, e aí Sim. ele foi se tornando esse cara Crowley, mais... Crowley, né? Eles eram envolvidos com isso. E aí ele foi renegando. Eu tenho uma matéria dele aqui também sobre o Crowley, né? Falando a vida, enfim, meio biográfica dele também, que eu cheguei a digitalizar aqui. Então, aí passou um tempinho e a revista tinha uma seção de livros. Aí chegou lá um livro simples, era uma editora simples. Depois ele mudou para outra editora, né? Foi para Rocco, se não me engano. Mas era um livro que era o primeiro livro dele dessa nova fase. Se eu não me engano, era o Diário de um Mago. E era pela Eco, que é uma das editoras que eu pesquiso. Diário de um Mago. Ele chegou lá e... Bom, esse cara foi colaborador da revista. A gente tem a obrigação de publicar alguma coisa sobre ele. Eu comecei a ler o livro. Falei, bom... não lembra o Paulo Coelho daquela época. Era uma coisa compreensível. Tinha um recado, né, no final. Então eu mesmo fiz a resenha. As resenhas da Planeta não eram longas, né? Então eu peguei lá, fiz a resenha e publiquei. E ele ficou contente. Depois ele entrou em contato com a gente e falou: essa foi a primeira resenha que foi publicada desse livro, assim, então. Aí coisa engrenou e veio depois o Alquimista, foi o estouro total, né? Chute no pau da barraca total. E, bom, ele fez muito sucesso e sucesso merecido aí. Ele tem assim, pra gente estar em Planeta, dá pra ver assim, que a literatura dele é mais uma literatura de convocação das pessoas, né, para
para começar a entrar nesses assuntos. Ele não vai até os graus mais altos. Uhum. Mas é um trabalho super importante, que é positivo. Um trabalho que traz as pessoas para cima. E, nesse sentido, assim, a revista não tem arrependimento nenhum em ter voltado a entrar em contato com o Paulo Coelho. Ele deu entrevistas pra gente, né? Uhum. Foi legal. Foi legal. Você lembra de mais algum autor assim que marcou a Só revista? uma curiosidade de Paulo Coelho para vocês verem como essas coisas funcionam. Eu ia fazer uma viagem para os Estados Unidos e me veio à mente assim, eu vou encontrar alguém que eu conheço sem ter marcado nada. Aí eu fui para os Estados Unidos. Era uma viagem que eu ia visitar alguns lugares. Um dos primeiros lugares que eu fui visitar foi Chicago, onde morava o meu compadre. Hoje compadre, né? E a mulher. E naquela ocasião, eu ia ter também a extensão da viagem ia lá para a região de Los Angeles, onde parentes meus tinham falado assim, olha, você vem para cá preparado que você vai a uma festa de casamento. Não precisava comprar roupa para festa de casamento. Então, estava lá em Chicago, o meu amigo tinha falado assim, olha, estava lá numa região que é a região de comércio forte lá deles, né? E esse meu amigo falou, olha, provavelmente aqui tem lojas que servem para você, mas a gente vai procurar aqui alguma que tenha essa informação, né? Então, descobriram uma loja lá e falaram, ó, quando der, vai lá. E eu tava lá num belo dia e tal, acho que era uma segunda-feira, se não me engano. Aí deu um clique assim, acho que é hora de sair e procurar a loja lá para ver se tem o blazer que eu preciso. Aí eu fui lá, andando, dava para ir a pé. Tô eu andando, saí do prédio dele, virei na Avenida Grande, que eu não lembro qual é o nome agora. Tô andando lá, vejo à distância um casal olhando para dentro de uma livraria. Eu conheço esse cara. Era o Paulo Coelho. Cheguei lá, boa tarde, seu Paulo Coelho. Como é que você... o que você está fazendo aqui? Eu tô em férias, e você? Não, eu tô fazendo uma feira de livros aqui. Esse meu compadre estava recebendo um livreiro do Brasil que estava na tal feira de livros. Aí o Paulo Coelho falou, olha, eu sabia que alguma coisa ia acontecer nesse sentido, mas não sabia que era você que ia encontrar. Tem uma foto disso aí, batida pela mulher dele, que eu nem sei onde... Mas é uma coisa engraçada que ocorreu com ele, bem pertinente a ele e bem sintonizada com o planeta. Isso acontecia bastante com o planeta. Ou seja, né, já tava mordido aí pelas sincronicidades. Teve algum outro autor que você lembra que te marcou? Não necessariamente que é super famoso nem nada assim, mas que você achava que era um colaborador bom, alguma coisa assim que te marcou? O próprio Pellegrini, que foi diretor de redação, é um escritor e sempre foi um colaborador 110%, né? Então fez muita coisa importante para nós. Né? Muito bom. Assim, internacional, eu estou lembrando agora, mas acho que não foi o principal. Houve um médico chamado Brian Weiss, que escreveu alguns livros que ficaram muito famosos, que eram fáceis de ler, sobre experiência de quase morte. Interessante. Agora não lembro se era uma experiência de quase morte ou vidas passadas. Poderia dar uma lembrada. Era um médico da Flórida. São 30 anos, né? Os livros dele foram assim, um dos ingredientes do surgimento assim, exponencial da editora Sextante. Que hoje está super forte. Sim. Você queria falar alguma coisa, Inês? Não, eu achei aqui a do Abra Merlin. É a edição 101. Um ritual prático, a sagrada magia de Abra Merlin. Isso aí. Para quem deseja ver a magia se desenvolver na prática, basta um tempo. 6 meses e mais uma semana de invocações. Paciência, persistência e muita disciplina. Se temos um caso de censura na revista, é o caso autoimposto pelo autor, essa matéria. Sim. Não façam se você quiser mandar para mim, mande, mas fica só entre nós, tá? Porque o autor não autoriza.
Não, mas está lá no impresso e a biblioteca disse que mas eu podia então, digitalizar para meios acadêmicos. Então tá tudo certo. Caraca, bicho. Não faça, não repita esse ritual, senão você vai ser rico e vai morar num bunker lá Mas lá rola na essa Higiene, história, na né? Suíça. Porque esse é um ritual muito difícil de ser feito, né? E aí rola essa história ali no meio de que talvez o único que tenha conseguido aqui, que a gente conhece no Brasil, chegar até o final é o Paulo Coelho, né? Tem Me disse essa fofoca. me disse um ex-editor da Record, que era amigo da turma, que o Paulo Coelho acabou caindo fora desse núcleo aí, né? Do qual participou Raul Seixas e Raul Seixas aconteceu o que aconteceu, né? Mas esse editor me falou de uma certa ocasião que estavam tentando uma cerimônia lá e ele falou que deu super errado, que ele ficou super assustado e também não estava querendo saber mais disso. Caraca. Ele mesmo Eles já falou se meteram com coisas pesadas. Ele já falou em umas entrevistas, né, que ele não pratica dessa forma, que ele foi para outros caminhos, né? Até hoje ele é um cara cristão, né? Então dá para perceber assim nesse trajeto da vida. Mas realmente o Diário de um Mago, para quem está começando a entender magia, é um livro bem interessante, né? Faz ali umas meditações, é bem bacana. Assim. Pô, muito interessante. Léo, queria saber de você, se você tem histórias aí de bastidores aí para compartilhar com a gente, porque você trabalhava com a arte e não tem como não falar de esoterismo sem falar de um tipo de arte que ficou muito específica, que é essa arte meio transcendental, né? Essa coisa meio luzes, etc. Como é que era a direção artística? Que tipo de orientação você recebia? Então, quando eu entrei na Planeta, ela já estava seguindo o ritmo do meio ambiente, sustentabilidade e ecologia. Então eu não tive participação nessa parte. E também já era mais na área do computador, já era tudo feito no InDesign, então todo o material era digital. Por outro lado, tem uma história muito boa dessa época, porque quando eu cheguei na Planeta, e falava assim, putz, que legal trabalhar numa revista que eu sempre cultuei a adolescência inteira e tal. E eu sempre queria saber aonde foi parar aquele material que eles usavam como referência. Né? E eu sabia que tinha uma biblioteca da Planeta. Até que um dia, o nosso diretor de redação, o Ricardo Arne, falou, olha, o pessoal o RH tá precisando daquele rapidinho, Léo, rapidinho, que deu uma cortadinha aí. Repete de novo. E levar pra cá. Repete a história de novo. Você tinha a biblioteca da Planeta, que você sabia que existia, que era material de referência, né? Da biblioteca. Então, tinha a biblioteca da Planeta, eu sabia. Lá, quando eu entrei na redação, eu fiquei sabendo que tinha uma biblioteca da Planeta, que com certeza era a fonte de referência de tudo que foi usado para fazer a revista. Só uma partezinha, Léo. Antigamente, o Léo... só uma partezinha, né? Essa época o Léo não estava lá, mas a editora tinha salas de redação, e a sala de Planeta era grande, e todo o material de Planeta estava nessa sala. Caramba. Exceto fotolitos, né? Depois, quando o Léo entrou lá, a coisa já tinha mudado, as redações todas estavam unificadas no mesmo salão, e a gente teve que largar esse material acabou ficando lá no arquivo, né? Segue, Léo. Respondendo a sua pergunta lá no começo, como é que funcionava uma redação? Geralmente eram diretor de redação, editor e jornalista. Junto com isso, você tinha diretor de arte, diagramadores, e nos bons tempos você tinha o editor de arte, que era alguém que era pegar foto, refotografar para fazer fotolito, e isso, você tinha revisores, você tinha tradutores, você tinha o pessoal que coordenava o tráfego entre os jornalistas externos e a chegada do material para a redação. Então, uma revista como a Planeta,
nos moldes antigos, deveria ser uma redação de 12 pessoas, talvez. Tá? Entre colaboradores e equipe interna, daria umas 12 a 15 pessoas. Isso foi enxugando. Quando eu entrei lá, eram 5 pessoas, tá? Que coordenavam a revista toda. E ela já estava mais na parte só de sustentabilidade, meio ambiente, ecologia. E esse material da antiga Planeta foi levado para um espaço menor, foi guardado, até o dia em que o RH requisitou essa sala. Nosso diretor de redação chegou e falou: a gente precisa esvaziar a sala da biblioteca, porque o pessoal quer aquela sala para eles. Quem quiser ir lá e buscar os livros, Olha. pode ir. Eita. Na época eu tinha uma moto, eu fiz 4 viagens de moto Caraca, carregando livros sobre ufologia, sobre todo o material que era usado de referência. Eu tenho muito material aqui sobre índios navarros, tem uma coisa muito legal aqui sobre pinturas de navarro. Nossa, isso aqui é só metade, a outra metade eu filtrei, ainda deixei em outro lugar. Mas praticamente toda a biblioteca da Planeta acabou vindo. 30% veio para mim e os outros 70% para os outros 3 integrantes da equipe. Quem não queria nenhum assunto paranormal ou sobrenatural, daqui que eu levo, e isso aqui é um material de pesquisa hoje. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Geralmente, então, o material da Planeta, ele era um material baseado em livros também, em revistas gringas, em entrevistas. Tinha jornalistas que iam em loco perguntar, investigar e por exemplo, quero fazer alguém queria escrever sobre Umbanda, e alguns jornalistas no centro ou chamavam para entrevistar. Como que funcionava isso? Vocês entrevistavam no local ou convidava para a pessoa ir no escritório para conversar? Era um pouco de cada? Como que eram feitas as pautas da revista Planeta? Como que era essa dinâmica de produzir essas ideias? Tinha um grupo de reunião, como eu imagino que seja uma revista atualmente, um podcast, e a galera definia a pauta de alguns meses, do ano todo. O grupo tinha 2 jornalistas, um jornalista que ia no local, fazia a pauta direto, depois entregava para o editor. Como que era mais ou menos isso? Bom, vamos começar aí com um exemplo que vai atender ao que você perguntou e um pouco que a Inês perguntou em edições específicas. Umbanda. Quem escrevia o material de Umbanda pra gente? Jornalista que entendia de Umbanda. No caso da edição de Orixás, foi uma edição pautada pelo próprio Domingos Ugaray, que era o dono da 3. E ele queria uma edição que tivesse os principais orixás em ilustrações de página inteira coloridas. E era uma especial que tinha sido dada para mim, né? Era o meu início no trabalho de especiais. Então, o que eu fiz? Eu tinha um colega que era escritor de novela até, né? Que era adepto dessa área. Ele era adepto de candomblé. O texto, então, totalmente resolvido. Qualidade de texto totalmente resolvida. E nós contamos com a colaboração aí, no caso, ele pediu e a pessoa deu, do pai de santo dele, que por sua vez era um diretor de TV. Não era um qualquer, né? Era uma pessoa familiarizada com comunicação, de sobrenome alemão, até curioso, né? Um pai de santo, Cícero Schneider, e deu uma aula de orientação para nós. Tem uma curiosidade aí que a Inês vai gostar. Capa dessa edição aí, o ilustrador ia fazer assim, Iemanjá. E ele fez uma Iemanjá de Hollywood. Né? Iemanjá tipo de Umbanda. Né? Então, esse consultor, esse pai de santo, viu a capa e falou: o que é isso aqui? Uma Iemanjá, na verdade, na imagem correta, é uma matrona africana.
Sim, forma opulenta, não. Pode falar para ele fazer isso aí. E você vai ver que a capa foi assim. Tá? Sim. E deu super certo. A revista também deu muito. Porra, que do caralho. Que legal, que legal. Então existia de fato uma preocupação para fazer uma transposição adequada e não só Sim. vou colocar isso aqui porque isso aqui vai vender, né? Vou fazer uma capa para vender, não. Vou fazer uma capa que retrate do que realmente a gente entende sobre aquilo ali. Muito, muito bom. Vender vai ser uma consequência. A edição, por exemplo, que mais vendeu, que eu sei, Chico Xavier, foi toda produzida com gente que conhecia Chico Xavier, estudava a obra dele, conhecia em profundidade o que ele estava dizendo. Isso é a razão do sucesso. Então, muitas vezes, quando fazia uma matéria muito específica, você contratava freelancers, né? Imagino que deve ser assim até hoje. Basicamente, eram freelancers. A revista era feita por freelancers. O Léo descreveu aí o esqueleto de uma redação. Acho que o máximo que eu tive, Léo, foram 4 redatoras. Então, eu mais 4, 2 pessoas da arte e uma secretária. Caraca. 8. Né? Não. 8 pessoas. Era um esqueleto, era um esquema armado para receber o material, dar o trato, editar e publicar. E eu acho que é importante salientar, porque, novamente, eu brinquei aqui, né? Tipo, esses assuntos malucos, que é o nosso assunto, né? A gente gosta, Mundo Freak né? É isso aí, sou rei dos freaks. Mas eu acho que é muito interessante, mesmo com alguns materiais super datados, por exemplo, acredito eu que boa parte do nosso podcast, dos nossos ouvintes, não curtam muito o tipo de conteúdo Von Däniken das ideias, né? Até porque isso ficou muito datado, principalmente com novos achados arqueológicos, né? Então tem muitos textos que acabaram ficando um pouco no passado conceitualmente. Mas uma coisa que você não... E eu queria muito que o ouvinte que nunca pegou uma edição da Planeta tivesse contato com algum texto para você ter a noção de que era uma qualidade muito grande. Porque era um tipo de jornalismo que hoje em dia às vezes é até um pouco difícil de encontrar aquela coisa do... Assim, né? A gente tá falando assim, pô, o início da Planeta tinha 5 revisores. Tradutores, né? Revisores, não sei das quantas. Hoje em dia, se tem um revisor numa edição, às vezes é muito. Às vezes não tem revisor, né? Por várias questões aí que infligem o jornalismo, etc. Que, enfim, né? Não é uma novidade isso que eu tô falando, né? Dá pra ver que né, principalmente com inteligência artificial, né? As redações vendendo cada vez menos. Você tem esse enxugamento aí da equipe, da redação. Mas sempre foi a equipe da Planeta, né? Sempre foram de profissionais muito legais, de muito profissionais mesmo, e que os textos tinham uma qualidade muito boa pra você ler. Então, novamente, não é que pra você comprar tudo, que como o próprio Edu tá falando, nem ele acreditava em tudo, né? Nem ele, às vezes, provavelmente, na maioria, inclusive. Mas a qualidade técnica é impressionante, assim, pro que tinha da época. É uma coisa que às vezes é difícil você ver hoje em dia. Às vezes, esse tipo de tema sendo retratado dessa maneira tão profissional. Que você vai abrir uma internet, um blog, tu vai ver que a pessoa não tá tirando referência de lugar nenhum, das vozes da minha cabeça. Fonte Arial 12, Águas de Lindóia. E aqui não, aqui você vai procurar o profissional certo, a pessoa que era entendida no assunto. Então, assim, isso é algo que precisa ser muito salientado de que, como o Edu tá falando, o sucesso da revista, ela não é à toa. Ela é referência para muita gente, principalmente por essa qualidade, independente se você acredita ou não naquele tipo de material, se ele tá datado ou não. Por exemplo, paranormalidade, o tipo de coisa quase você não vê hoje em dia, né? Sendo tratado em nenhum lugar. Geralmente você vai pra espiritualidade, ou você vai pra ufologia, que também tem uma vertente, mas tem também esses pequenos subgêneros dentro do misticismo que nem se retrata mais, que lá você ainda tem muita coisa, né?